Boa noite, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro O Evangelho Redivivo, uma obra extraordinária, uma obra que tem nos ensinado como compreender esse corpo doutrinário que Allan Kardec elaborou, supervisionado pelo Espírito da Verdade, os emissários de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos recolhendo ou colhendo muitas informações preciosas e então é um estudo muito gratificante. Tem nos esclarecido, tem nos fortalecido, aumentado a nossa visão de espiritualidade, a nossa confiança nesses emissários de nosso Senhor Jesus. E por isso estamos muito felizes e confiantes, porque quanto mais nós vamos adentrando nesses estudos, mais nós vamos compreendendo, vamos tendo mais visão dessas obras que Allan Kardec, esse emissário, veio trazer para toda a humanidade. Nós vimos na introdução, estamos vendo ainda a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra dedicada a qualquer pessoa, indiferente de culto, indiferente de classe, de formação. E então, estamos muito agradecidos. Vamos fazer uma prece, pedindo aos nossos mentores, aos nossos espíritos protetores e a Jesus. Senhor, nós aqui estamos felizes, confiantes, ansiosos por mais um momento de aprendizado sob o teu amparo, sob a tua luz. Te pedimos, Senhor, que nos ajude na nossa imperfeição, na nossa pequeninez, que possamos absorver aquilo que está dentro da nossa capacidade para exercitarmos, promovermos nas nossas atividades, tanto na casa espírita, no movimento espírita e também na nossa vida do cotidiano. Que a tua luz esteja presente, Senhor. Muito obrigado. Assim seja. E então, meus irmãos, minhas irmãs, queridos internautas e internautas, entenderam? Irmãos, irmãs, a você internauta e a você internauta. Então nós vamos dar sequência ao estudo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós paramos nesta mensagem que está no livro Missionários da Luz. Nós vamos reler uma mensagem de André Luiz, que ele fala sobre o plano físico e o plano espiritual. A doutrina espírita evidencia não apenas a existência de espíritos como sendo homens desencarnados, mas abre nossas mentes para toda uma reformulação
do que é a própria humanidade. Tal conhecimento não poderia advir dos homens senão por um superficial exercício de imaginação, visto estes, os homens, estarem evidentemente limitados às suas próprias percepções. Lembra-nos André Luiz, o espírito André Luiz. Coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte, e sim a grande e infinita comunidade dos vivos, tão somente diferenciados uns dos outros pelos impositivos da vibração, mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final. Mais uma vez eu vou pedir licença para me fazer uma correção aqui. E então esta é a mensagem que André Luiz trouxe no livro Missionários da Luz e que nos dá uma visão do que é a família humana. Nós, encarnados e desencarnados, que habitamos o planeta Terra. Esses pensamentos tão elevados reforçam a autoridade que a doutrina dos espíritos possuem em relação aos conhecimentos mais avançados que nossa sociedade já conseguiu alcançar. Finalizamos aí a semana passada e agora nós vamos dar sequência neste subtítulo: a universalidade nos ensinos da doutrina espírita. Sendo o conhecimento espírita uma conquista da humanidade, seus pilares possuem caráter ilimitado em nosso planeta, mas pautados na universalidade de seus ensinos. É uma doutrina revelada e continuamente construída com a participação de milhões de criaturas, não se limitando ao tempo, espaço ou indivíduo. Por não repousar sobre uma só cabeça, visto que é construção coletiva, o Espiritismo não possui mentores ou formuladores exclusivos da tese espírita, condição que confere à doutrina uma solidez de crédito inigualável. Por não estar submetida às limitações do indivíduo, da cultura ou das tradições e das leis humanas, revela-se ao mundo para todos, indistintamente. Não sendo doutrina de homens encarnados, cabe aos espíritos superiores as diretrizes de sua propagação. Quis Deus
que a nova revelação chegasse aos homens por um caminho mais rápido e mais autêntico. Por isso, encarregou os espíritos de irem levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda a parte, sem conferir a ninguém o privilégio exclusivo de lhes ouvir a palavra. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propaganda, com o auxílio dos inúmeros médiuns que eles vão suscitando de todos os lados. Se tivesse havido apenas um intérprete, por mais favorecido que fosse, o Espiritismo mal seria conhecido. E mesmo esse intérprete, qualquer que fosse a classe a que pertencesse, teria sido objeto das prevenções de muita gente e nem todas as nações o teriam aceitado. Ao passo que os espíritos, comunicando-se em toda parte, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos. O Espiritismo não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto particular, não é imposto por nenhuma classe social, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Era preciso que assim fosse para que ele, o Espiritismo, pudesse conclamar todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, teria alimentado as dissensões em vez de apaziguá-las. A universalidade no ensino dos espíritos faz a força do Espiritismo. Tal universalidade garante à doutrina blindagem contra os disparatados comportamentos humanos que objetivam tê-la por posse. Como dominar ou adulterar uma doutrina que não possui ponto focal e que atinge a todos indistintamente, revelando-se ao mundo de modo simultâneo e progressivo? Tal característica confere aos ensinos dos espíritos a soma de autoridade perante todas as teorias fundadas com base em um único ser. Olha que observação maravilhosa. Primeiramente, nós vimos na mensagem de André Luiz essa imensa comunidade de habitantes do planeta, encarnados e desencarnados, sendo diferenciados somente pela questão da vibração, que está concernente à ligação com a matéria física, ou dela desligados, não é? Mas todos somos espíritos. Vamos fazer uma observação. Na Terra, foi feito um consenso aproximado de que somos aproximadamente 8 bilhões de habitantes encarnados. E, segundo a estimativa das informações que recebemos,
No plano espiritual é 3 vezes mais. E então, se são 8 bilhões encarnados, são mais 24 bilhões no plano espiritual. Soma-se todo esse conjunto de espíritos encarnados e desencarnados, todos promovendo e buscando o seu progresso, a sua evolução. Uns estão ainda ignorantes, pelo modo de falar, da verdade que somos filhos de um só Pai. Muitos não aceitam essa verdade como premissa, que somos uma grande família. Muitos estão rebelados contra as leis que nos regem. Não importa, estão tendo a oportunidade de aprendizado. Chegará um momento em que eles vão ser despertados pela força mesmo das próprias leis divinas, as próprias leis da natureza, seja através de reencarnações, seja através de uma migração para outros planetas. E então, como nós sabemos, nosso planeta está em fase de transição planetária. Chegará um momento em que aquele grupo de espíritos rebeldes, que não aceitam o trabalho no bem, não aceitam o movimento de fraternidade universal, não poderão habitar aqui no planeta Terra, porque o planeta vai se transformar num mundo de regeneração. Então, esses nossos irmãos rebeldes serão convidados a habitarem um mundo inferior ao planeta Terra. Assim como aconteceu com os exilados da capela, não é? Então nós estamos vendo aí, nessas colocações de André Luiz e nessas observações de Allan Kardec, a força da doutrina espírita não repousa sobre uma só cabeça, sobre uma só pessoa, né? Sobre um só personagem. Muitas pessoas divulgam que a doutrina espírita é obra de Allan Kardec. Com certeza, Allan Kardec foi aquele escolhido pelo seu preparo, pelo seu conhecimento, pela sua maturidade, pela sua luz espiritual, capaz de codificar esses ensinamentos trazidos pelos bons espíritos, pelas falanges emissárias do Cristo, não é? Então, as falanges do Espírito da Verdade. E então, nós estamos vendo aí que não repousa somente sobre uma cabeça, porque as manifestações surgiram e surgem desde quando o mundo é mundo, desde quando o ser humano está habitando o planeta. Mas especialmente quando, na época em que Kardec codificou a doutrina espírita, havia várias manifestações simultâneas em todas as partes do planeta. Então Allan Kardec recolheu as informações dessas manifestações, selecionou todas elas, fazendo um trabalho de triagem, de acordo com a combinação das informações, aquilo que estava concernente com a verdade, aquilo que estava concernente com as leis de Deus e também com o próprio Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que está no Novo Testamento, para que ele pudesse então formar esse Pentateuco, essa base da doutrina espírita. Tudo sobre a inspiração do Espírito de verdade, não é? E então nós estamos vendo aí que esses espíritos, comunicando-se em toda a parte, a todas as seitas e a todos os partidos, eles são aceitos por aqueles que estão despertos, acordados para a nossa realidade, né? E então foi aceito. Por isso que há uma expansão gradativa e continuada destes ensinamentos.
porque condiz com a verdade e todos nós que estamos aqui, nesse momento de transição planetária e procurando a nossa evolução espiritual, absorvemos essas lições, essas orientações que só têm a nos ajudar na nossa segurança, na nossa certeza de qual é o nosso objetivo de estarmos aqui, não é? E então, estamos vendo aí, o Espiritismo não tem nacionalidade. Olha aí, coisa interessante, né? Foram espíritos que trouxeram informações de todos os pontos do planeta, não é? E então, para nós, traz uma segurança muito grande, porque se fosse somente sobre uma pessoa, podemos dizer que, como Kardec está observando, esta pessoa sempre estaria sendo motivo ou objeto de prevenções, né? Porque nós sabemos que o ser humano tem muitas imperfeições, né? E então, para nós não deixa dúvida as verdades que temos recebido, as ideias que nos esclarecem e despertam em nós o interesse pela busca do nosso aprimoramento, especialmente moral, o nosso crescimento espiritual. Como diz Allan Kardec numa das suas obras, no Livro dos Espíritos, a religião tem o papel de tornar melhor o ser humano. Então, quando a religião não faz essa tarefa, ou quando a pessoa não aproveita a sua religião a ponto de se melhorar moralmente, está havendo um erro na função ou da religião ou da busca da pessoa conforme o que ela necessita para se entrar em ligação com o Pai, o nosso Criador, não é? E então nós vamos pedir licença para colocar aqui uma das, podemos dizer assim, um resumo, aproveitando a inteligência artificial, um apanhado dessa universalidade da doutrina espírita. Já parou para pensar o que realmente dá força para uma doutrina? No Espiritismo, um dos pilares mais importantes é o que a gente chama de universalidade. E hoje, usando como base o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai mergulhar nesse conceito para entender como ele se tornou a base de tudo. Para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir o que é essa doutrina universal. Depois, a gente vai ver como ela é uma construção coletiva, qual é a força que vem da sua neutralidade e, por fim, como essa revelação é de fato para todos. Então, vamos começar pelo começo, pela pergunta principal. O que exatamente significa esse tal princípio da universalidade dentro da doutrina espírita? A resposta, olha, é bem fascinante. Universalidade é a ideia de que o conhecimento espírita não tem um dono, não pertence a um só povo ou a um só lugar. É uma conquista da humanidade inteira. É uma revelação que acontece sem parar e, o que é mais importante, ao mesmo tempo em vários cantos do planeta. Não tem um centro, sabe? Um ponto de origem único. Bom, essa ideia de que o conhecimento não... Então, nós vimos aí que é justamente essa questão de não repousar sobre somente uma cabeça, sobre uma pessoa ou um ponto qualquer que seja responsável pela universalidade desses ensinos, não é isso?
veio de um único lugar, já levanta uma outra questão, né? Como é que essa doutrina foi revelada e construída então? E aqui está a grande virada. Em vez de ter um único profeta, um único intérprete, o Espiritismo funciona de um jeito descentralizado. A revelação veio através de espíritos que se comunicavam em toda parte, com inúmeros médiuns, de um polo ao outro do globo. E o mais interessante nessa construção é que ela é totalmente livre. Não está presa a uma época, a um país ou a uma pessoa específica. Não existem donos da verdade espírita. Isso a define como uma verdadeira construção coletiva. Mas por que esse método? A fonte nos diz que a intenção era que a mensagem chegasse de um jeito mais rápido e principalmente mais autêntico. Pensa bem, ao se manifestar em todos os lugares ao mesmo tempo, a revelação ganha uma credibilidade que um único mensageiro, por mais especial que fosse, talvez não conseguisse ter. Certo. Essa abordagem universal, ela tem consequências bem profundas, e a principal delas é a força que isso dá para a doutrina. Mas por que exatamente essa neutralidade é tão importante assim? E olha, o próprio texto do Evangelho deixa isso bem claro, não tem margem para dúvida. Ele afirma que é justamente essa universalidade no ensino que faz a força do Espiritismo. Ou seja, não é um detalhe qualquer, é a base de toda a solidez da coisa. Então, essa força toda se apoia em basicamente 3 pilares. Primeiro, uma solidez que não tem igual, porque a verdade não depende da opinião de uma pessoa só. Segundo, uma blindagem contra a adulteração. Afinal, como é que alguém poderia controlar algo que acontece em todo lugar? E terceiro, uma chance muito maior de ser aceita por todos, porque a mensagem chega para todos os povos, todas as culturas. E o que acontece como resultado direto disso tudo? A gente tem uma doutrina neutra. Ela não tem nacionalidade, não pertence a um culto específico, nem a uma classe social. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode receber as instruções. O objetivo, no fim das contas, não é criar divisões, mas sim chamar todo mundo para a fraternidade a partir de um terreno comum. Beleza. Se a doutrina é para todo mundo e vem de tudo que é canto, fica a pergunta: quem são os responsáveis por espalhar essa mensagem? Quem são os mensageiros? A resposta é simples e direta. Os próprios espíritos. São eles os mensageiros, os propagandistas da doutrina. E eles fazem isso com a ajuda de uma rede gigantesca de médiums que surgem em todos os lugares, garantindo que a mensagem continue se espalhando de um jeito orgânico e descentralizado. E é daí que vem a autoridade da doutrina, sabe? Da sua origem. Como não é uma criação de pessoas aqui da Terra, suas diretrizes são orientadas pelos espíritos superiores. E isso dá a ela um caráter que vai muito além das nossas limitações e interesses humanos. E para fechar, vamos ficar com uma reflexão que é, na verdade, muito poderosa. É uma pergunta que resume toda a força do conceito de universalidade. Como é que se consegue dominar ou adulterar uma doutrina que não tem um centro, que não pode ser contida num lugar só e que se revela para todo mundo, em todo lugar? É uma questão que nos convida a pensar, e muito, sobre a natureza da verdade. E então nós vimos aí como que a força da doutrina espírita não está somente em pontos frágeis aqui do contexto do ser humano aqui na Terra. É uma universalidade desses espíritos emissários que estão sempre trazendo suas orientações de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Assim como Jesus, na época em que ele veio trazer as suas lições, os seus esclarecimentos, compatível com a intelectualidade e o desenvolvimento das pessoas naquela época. Hoje, então, nós já estamos um pouco mais avançados na área da intelectualidade e temos, então, condições de perceber e de absorver esses ensinamentos que a doutrina espírita está trazendo para nós. Agora nós vamos continuar com a construção coletiva, é o subtema. O Espiritismo não seleciona os seus destinatários. Revela-se para todos, independentemente de sua crença, conhecimento intelectual, cultura
nacionalidade ou qualquer característica individual. A obra é coletiva dos desencarnados e encarnados, sob as mãos amorosas de Cristo e dos orientadores espirituais. A construção do conhecimento espírita é resultante das experiências de todos os espíritos, seja pelo conjunto de comunicações com os seres desligados da matéria física, ou pela troca de experiências e saberes dos que se dedicam a adentrar pelas novas portas do conhecimento superior que lhes são abertas. Neste esforço, todas as opiniões são úteis à análise, mas nenhuma pode atribuir-se por si só garantia de veracidade. Uma obra coletiva forma-se com o tempo, perseverança e dedicação para lograr a firmeza que apenas as verdades universais possuem. Daí resulta que, com relação a tudo que esteja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas como opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que seria imprudente aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Se, portanto, aprouver a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado unicamente nas suas ideias e fora da verdade, pode ter-se a certeza de que tal sistema ficará circunscrito e cairá diante da unanimidade das instruções dadas de todas as partes, como já demonstraram numerosos exemplos. Foi essa unanimidade que fez tombar todos os sistemas parciais que surgiram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava os fenômenos à sua maneira, e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Tal é a base sobre a qual nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Essas palavras é de Allan Kardec, está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Sendo o Espiritismo obra resultante das experiências e das observações de milhares de seres esclarecidos, converge para as conclusões dos princípios da lei que a tudo rege. A doutrina espírita reforça suas bases sobremaneira em conceitos sólidos, capazes de passar pelas mais diferentes experiências e teses e sair incólume como verdade factível. A opinião universal, eis o juiz supremo, o que se pronuncia em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma destas é verdadeira, apenas tem na balança o seu peso relativo.
se é falsa, não pode prevalecer sobre todas as demais. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam, o que constitui novo insucesso para o orgulho humano. Também está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, esta fala de Kardec. A autoridade do conhecimento coletivo sempre sobrepujará as ideias individuais, ainda que sob os gritos do ego ou a pressa dos que preferem definir a verdade e enxergá-la. Do sistema de um só ao de todos, a distância que vai da unidade ao infinito. Então, nós vamos fazer uma pequena reflexão aqui, porque são pontos importantes para a nossa compreensão das verdades que a doutrina traz, pois estamos vendo que é uma construção coletiva. Foram inúmeros espíritos que também instigaram vários médiuns em vários pontos do planeta a trazerem essas comunicações, não é? E então essa universalidade deu consistência às ideias que foram selecionadas por Allan Kardec, que foram formado uma didática de orientações para aqueles que querem aprender, que querem estudar a doutrina em si, né? A começar pelos fenômenos, porque foram justamente os fenômenos espíritas que em toda parte estavam tendo as manifestações, é que promoveram a busca pelo conhecimento do que se passava atrás daqueles fenômenos, onde estava a causa daqueles fenômenos. Foi isso que Allan Kardec fez, né? E então estamos vendo aí o conjunto de comunicações com os seres desligados da matéria física, ou pela troca de experiências, tanto dos encarnados como também dos espíritos que estavam trazendo as suas comunicações. Houve então essa permuta e que sempre nós vamos ter para a nossa evolução, para dar prosseguimento ao nosso conhecimento e aprimorar a nossa visão de vida, né? Neste esforço, todas as opiniões são úteis. Olha o detalhe aí. Todas as opiniões. Mas nenhuma pode atribuir-se por si só como garantia da veracidade. É interessante isso aí. Dependemos da legitimidade que será comprovada pela sintonia, pela afinidade das afirmações com outras comunicações, da maioria dos espíritos que trouxeram essas informações que faz o corpo doutrinário. E então uma só é útil, mas ela por si só não traz a garantia da verdade, né? Uma obra coletiva, olha a observação, uma obra coletiva forma-se com o tempo, perseverança e dedicação, para lograr a firmeza que apenas as verdades universais possuem, né? Então precisa de muita observação, de muita análise para saber a veracidade e a consistência daquela informação, daquela comunicação, não é? Daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, olha a importância de nós entendermos a essência da doutrina espírita. Tudo que esteja fora desse âmbito do que fala sobre moral, as
lições do Evangelho, as lições que nos ligam com a espiritualidade maior, com Deus, com Jesus, a revelação que cada um possa receber terá caráter individual. Não representa o conjunto das diretrizes que a espiritualidade maior tem trazido para nos orientar, sem cunho de autenticidade. Devem ser consideradas como opiniões pessoais de tal ou qual espírito. Olha a importância de nós sabermos, termos o conhecimento dessa base doutrinária para saber discernir quando chega uma mensagem mediúnica, qual é o conteúdo daquela mensagem, o que ela vai trazer para acrescentar o nosso melhoramento, o nosso aprimoramento, não é? Porque comunicações existem, sempre existiram, de todas as classes, vamos dizer assim, de espíritos superiores, espíritos medianos e espíritos inferiores. Moralmente falando, esses que não se preocupam com a verdade, preocupam muitas vezes com a leviandade, em querer enganar as pessoas, os médiuns que estão recebendo as comunicações. Então é preciso nós ter esse conhecimento para saber se essa mensagem não traz um cunho moral que vai fazer luz para nos ajudar a aproximar do nosso aprimoramento, da nossa perfeição moral, ela não pode ser considerada como uma verdade no corpo doutrinário, né? Tem que passar pelo crivo da razão e da lógica. É somente uma opinião pessoal, seja do espírito ou tal espírito, ou do próprio comunicante, que seja o médium ou aquele que está se pronunciando como diretriz dessas verdades, né? Se, portanto, aprouver a um espírito formular um sistema excêntrico, olha aí, ao detalhe, baseado unicamente nas suas ideias e fora da verdade, pode ter-se a certeza de que tal sistema ficará circunscrito. Ele não será divulgado, porque na espiritualidade que está sempre nos assistindo em todas as partes do planeta, quando uma verdade deve ser revelada, ela é instantaneamente levada em todos os cantos do planeta, de um polo ao outro. Não é somente um que está recebendo aquela comunicação, aquela mensagem, como sendo uma mensagem das esferas superiores. E então nós estamos vendo aí Kardec dizer, pode ter a certeza de que tal sistema ficará circunscrito e cairá diante da unanimidade das instruções dadas de todas as partes. Então nós fazemos a comparação daquela comunicação, daquela mensagem, com as outras que nós sabemos trazer o cunho da verdade, da veracidade, da autenticidade, que objetiva o crescimento moral de toda a humanidade, e não só de algum grupo, de alguma pessoa. Não é? Foi essa unanimidade que fez tombar todos os sistemas parciais que surgiram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava os fenômenos à sua maneira, e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Olha que maravilha! Allan Kardec é muito detalhista e ele faz questão de trazer de uma forma muito bem específica para o nosso conhecimento. Muito bem minucioso esse argumento que ele traz para nós não termos dúvida
termos uma fé raciocinada, não é? Tal é a base sobre a qual nos apoiamos. Allan Kardec está afirmando aí. É a base, né? Essa universalidade de informações do conjunto de todos os espíritos que trouxeram as orientações para a formação das bases doutrinárias. Quando formulamos um princípio, qualquer princípio que a doutrina espírita está fundamentado, passou por essa base, que Allan Kardec teve como essa base, que Allan Kardec trouxe as comparações, a verificação da autenticidade, compatível com a justiça de Deus, a misericórdia, o amor, né? As leis divinas que nos regem, e principalmente com o Evangelho de Jesus. Foi nesse sentido que Allan Kardec fez as comparações dessas comunicações para trazer essa solidez, essa fortaleza que nós encontramos na doutrina dos Espíritos. Sendo o Espiritismo obra resultante das experiências e das observações de milhares de seres esclarecidos. Olha que importante aí, né? Converge para as conclusões dos princípios da lei que a tudo rege. Olha que coisa interessante. A lei que a tudo rege é a lei de Deus, não é? A doutrina espírita reforça suas bases sobremaneira em conceitos sólidos, capazes de passar pelas mais diferentes experiências e teses e sair incólume, como verdade factível. Quer dizer, sair ilesa, não vai sofrer nenhuma alteração, não é? E como verdade que os fatos comprovaram. Agora, outra fala de Allan Kardec. A opinião universal. Eis o juiz supremo, o que se pronuncia em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma destas é verdadeira, apenas tem na balança o seu peso relativo. Se é falsa, não pode prevalecer sobre todas as demais. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam. E o que constitui o novo insucesso para o orgulho humano. As pessoas que estavam querendo ludibriar, né? Querendo enganar para se colocar como os donos da verdade. É isso? A autoridade do conhecimento coletivo sempre, olha aí que interessante, conhecimento coletivo, essa autoridade de todas as diretrizes trazidas em todos os pontos das comunicações, sempre sobrepujará as ideias individuais, ainda que sob os gritos do ego, né? Ou a pressa dos que preferem definir a verdade a enxergá-la. Interessante essa expressão, né? Porque tem muitas pessoas que querem dizer a verdade, mas não querem enxergar a verdade. Eles se julgam portadores da verdade, mas a verdade em si, a essência do que é a verdade, eles não querem enxergar, né? E então está aí a definição de Kardec. Do sistema de um só ao de todos, há uma distância que vai da unidade ao infinito. E agora nós vamos ver um apanhado do que a inteligência artificial trouxe para nós sobre estas colocações. Construção coletiva. Pensa só numa forma de conhecimento que não sai da cabeça de uma única pessoa, sabe? De um gênio solitário, mas que é construída, tijolinho por tijolinho, com a ajuda de milhares de outras. Uma verdade que, no fim, pertence a todo mundo. É exatamente essa ideia que a gente vai desvendar hoje. Aí vem a grande questão, né?
Num mundo com tantas vozes, tantas perspectivas diferentes, como é que você separa o que é um princípio de verdade do que é só uma opinião? Como é que um sistema desses pode ter certeza de que a sua base é forte, se ela depende de tanta gente concordando? Bom, a resposta, de acordo com a fonte que a gente está analisando aqui, está num conceito muito poderoso, a tal da construção coletiva. A ideia é simples. O conhecimento não vem da revelação de um ser só, mas é o resultado de um baita esforço em conjunto. É literalmente uma obra de todos. Tá, mas o que é essa construção coletiva na prática? Bem, é a ideia de que o saber é a soma das experiências de todo mundo que participa, tanto quem está aqui no plano físico, quanto quem está no espiritual. Olha aí o detalhe importante para a nossa compreensão. Essa construção coletiva é o conhecimento que é formado da soma de todas as experiências, dos espíritos encarnados e desencarnados. Então, a própria humanidade obteve essa conquista através dessas experiências. Dá para imaginar como se fosse uma tapeçaria gigante, sabe? Tecida com os fios da vivência de cada um. E o que é realmente fascinante aqui é para quem essa ideia se destina. Não é um conhecimento para um grupinho fechado, não. A mensagem é para ser universal, ou seja, é para todo mundo. Não importa a crença, o quanto a pessoa estudou, a cultura, o país, nada. A porta está aberta para quem quiser chegar. Certo? A ideia é linda no papel, mas e na prática? Como é que funciona? Como é que uma informação nova é validada para poder fazer parte desse grande quebra-cabeça? É aí que entra o que a gente poderia chamar de controle de qualidade, o verdadeiro teste de fogo da universalidade. E aqui está o pulo do gato. Uma comunicação que vem de uma fonte só, isolada, é tratada como o que ela é, uma opinião. Pode até ser interessante, mas não tem selo de garantia. Agora, o ensino universal, aí a história é outra. Ele nasce do consenso, da concordância entre muitas fontes. E é isso que dá a ele firmeza para virar a base do conhecimento. O processo é quase um método científico. Olha só, chega uma ideia nova. Na mesma hora, ela é colocada lado a lado com um monte de outras comunicações sobre aquele mesmo assunto. E aí a pergunta é, existe harmonia? Tem um consenso geral? Se a resposta for sim, beleza, ela entra para o corpo do conhecimento. Se não, ela é vista como uma visão particular e é deixada de lado como princípio geral. E a consequência disso é inevitável. Qualquer sistema que for baseado na ideia de uma pessoa só, por mais genial que possa parecer, uma hora ou outra vai ruir. Ele simplesmente não aguenta o tranco quando é colocado contra o peso esmagador do acordo universal. Isso tudo leva a gente para uma pergunta-chave. Se não é uma pessoa ou um grupo que decide, então quem é que dá o veredito final? Quem é a autoridade máxima nesse grande tribunal do conhecimento? A resposta da fonte é direta e, olha, é demolidora. A autoridade máxima, o juiz que bate o martelo, não é uma pessoa, é a opinião universal. É o consenso, essa concordância geral, que se torna o árbitro final da verdade. Simples assim. Essa imagem da balança resume tudo de um jeito perfeito. Pensa assim, de um lado da balança a gente coloca o sistema criado por um espírito só. Ele tem o seu valor, tem o seu peso, mas aí do outro lado a gente coloca concordância universal. O peso é tão diferente que a balança nem pesa duas vezes. A verdade que vem do coletivo sempre, sempre vai pesar mais. Agora vamos um pouco mais fundo nas implicações disso. O que um sistema desses, todo coletivo, significa para a nossa necessidade de se destacar, porque a fonte chama de orgulho humano? E aqui tem um ponto que desafia um pouco a nossa lógica de hoje, né? Nesse processo gigantesco de construir a verdade, o eu perde a importância. O ego, a assinatura, a autoria, tudo isso se dissolve em favor do todo. A fonte até diz que isso é um insucesso para o orgulho humano, porque o crédito não vai para uma pessoa, vai para o coletivo. Então, o ponto crucial é este. A autoridade do conhecimento que nasce do coletivo é muito maior do que qualquer ideia individual. Ela está acima do ego, da pressa de querer ser o primeiro a dizer algo, daquela necessidade de ser reconhecido como o dono da verdade. E para fechar, essa citação amarra tudo de um jeito poético e muito preciso. A diferença de valor entre a visão de um ser e a visão de todos não é pequena. É uma diferença de dimensão. É uma distância tão grande quanto ir do número 1 até o infinito.
Isso tudo deixa a gente com uma baita reflexão no final, né? Em qualquer era da nossa vida, o que será que muda quando a gente para de procurar um único salvador, uma única resposta mágica, e começa a valorizar uma sabedoria que é construída, testada e validada por todo mundo junto? Fica aí a questão para a gente pensar. E então, essas observações tendem a nos ajudar em nossas reflexões, no nosso aprendizado, né? Acho que já é um material bastante apropriado às nossas reflexões e para nós revermos, né? Nós sempre gostamos de rever esses ensinamentos para fortalecer cada vez mais a nossa experiência no aprendizado, para nós estarmos sempre buscando esta fé inabalável, né? Que pode enfrentar a razão em qualquer época da humanidade, como diz Allan Kardec, né? Espero que possa ser proveitoso esses implementos, podemos dizer assim. A inteligência artificial tem trazido alguns implementos que nos ajudam nas reflexões, né, em detalhes, favorece o nosso estudo para a nossa percepção daquilo que está ao nosso alcance, não é isso? E então nós vamos finalizar aqui o estudo de hoje e a partir da semana que vem nós continuaremos, né, no próximo subtítulo, que é concordância ou unidade doutrinária. E então nós queremos agora finalizar com uma vibração de paz, de luz, de gratidão a esses espíritos que nos assistem, que nos ajudam nesses estudos, nessas luzes que estamos recebendo, a Jesus, nosso divino amigo, mestre e médico das almas. Senhor, estamos finalizando o nosso estudo da noite com muita gratidão, esperançosos em podermos guardar em nosso mundo íntimo estes ensinamentos, para que também nós possamos oferecer a nossa parte no conjunto da família humana. Aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós trazemos como verdade. Divino amigo, ilumina-nos e abençoa-nos. Abençoa o nosso movimento espírita, abençoa nossas casas espíritas, que são para nós a escola do plano espiritual, aquilo que nós precisamos absorver para nos assegurar da vida futura. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença, pela companhia desses espíritos amigos. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, a você internauta que irá encontrar esse conteúdo em momento propício, muita paz, que Jesus esteja no coração, no pensamento, junto das atividades do seu dia a dia. Até a próxima, lembrando que na terça-feira nós teremos o livro Religião dos Espíritos. Muita paz a todos, gratidão.